Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens aqui na igreja no mês de julho. Agosto, desculpe. Mês de agosto. Eu remanejei, porque essa série, eu iria pregar ela em julho. Mas eu fiquei com medo por conta do êxodo que se tem em Brasília, né? Muita gente não está em Brasília, e como eu estou vendo ainda, tem muita gente que não está aqui ainda hoje, talvez pegou esse final de julho para viajar, e eu falei, bom, quando chegar em agosto, mas aí eu falei, bom, eu vou trocar, porque a série é muito importante para a vida da igreja, vou colocá-la em agosto, porque aí vai estar todo mundo aqui, e aí eu, acho que eu mordi a língua, porque não está todo mundo aqui, tem muita gente viajando ainda, mas hoje, nós vamos iniciar uma série de mensagens que vai falar sobre comunhão. O tema da nossa série de mensagens em agosto chama-se Comunhão, condutas que curam e transformam. Eu tenho sempre dito aqui que a fé cristã ela não é uma fé isolada. A fé cristã ela é uma fé compartilhada. Seja compartilhando com alguém que não conhece do Evangelho, ou compartilhando da sua vida com alguém que conhece o Evangelho. Então, por que nós estamos aqui? Porque o Senhor chama uma igreja para adorar. O Senhor tem um povo. Deus não tem indivíduos. E a gente às vezes vê alguns erros nas músicas que nós cantamos, porque muitas das músicas é sempre porque eu te adoro, porque eu te quero. Sendo que deveria ser, porque nós estamos aqui para te adorar, porque nós te desejamos, Senhor, nós nos prostramos. Deus não tem indivíduos, Deus tem povo. Quando Deus chama Abraão, Ele chama Abraão para quê? Para abençoar todas as famílias da terra, porque a partir de Abraão, Deus forma um povo. É por isso que o tema que nós vamos trabalhar no mês de agosto é comunhão. Tendo em vista o grande problema que também a gente encontra nos dias atuais em muitas igrejas. Pessoas que vão às igrejas para consumir uma pregação, pessoas que vão às igrejas para consumir um sermão, e depois elas vão embora, mas elas não têm nenhum envolvimento com ninguém. Não desenvolvem relacionamentos com ninguém. Porque a gente está muito mais preocupado com o eu do que com o nós. Por isso, eu creio que a comunhão com condutas que curam e transformam, elas trazem um benefício enorme para a vida da igreja. E eu quero convidar você nesse mês de agosto, entrar junto comigo nesse tema, e deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração, e que você também se disponha. Eu fiz uma pastoral no boletim da igreja, depois você dá uma lidinha. Não apenas esperar que os outros tenham disposição para se achegar a você, mas que você tenha disposição também para ir até alguém e receber alguém. Sinceramente, eu espero que esse mês de agosto seja um mês onde você visite muitas pessoas da igreja e você tome muito café com elas. E eu quero dizer que a porta da minha casa está aberta para você. A gente vai ter que se reunir depois das 9. Não é? Porque as crianças dormem e a gente vai ter tempo para conversar melhor. Agora, se você não se importar, elas vão subir no sofá, vão fazer bagunça, mas a gente conversa do mesmo jeito. Mas eu espero que esse mês de agosto seja um mês onde o nosso coração se aproxime mais um do outro. Eu espero que o nosso coração seja curado, com posturas que curam e transformam. Nós vamos, durante todo o mês de agosto, falar sobre essa temática. E se você está com o seu boletim aí, eu já dei a deixa sobre os temas que nós vamos trabalhar no mês de agosto. Nós vamos falar sobre as palavras, nós vamos falar sobre o perdão, nós vamos falar sobre os fardos, e nós vamos falar sobre a adoração. E hoje nós vamos iniciar falando sobre as palavras.
como as palavras podem ferir a nosso coração e nos afastar de uma vida de comunhão. Quantas são as pessoas que deixaram de acreditar na igreja, que deixaram de viver a vida comunitária da igreja por conta de palavras que foram ditas. E o desafio não é apenas falar para ferir alguém, mas o desafio é falar para promover uma comunhão genuína e bíblica. E hoje, como nós estamos recebendo aqui o pastor Adriano, o Adriano é um cara que eu admiro, como eu já disse. Ele pastoreia a 4ª igreja presbiteriana em Taguatinga, fez mestrado no Canadá na área de aconselhamento, é um homem de Deus, é um desses poucos pastores que conseguem casar devoção com estudo acadêmico, e eu tenho a plena convicção de que nessa noite vocês vão se fartar na palavra do Senhor pela boca desse homem. Eu louvo muito a Deus pela vida dele, e eu tenho certeza que vocês vão ser confrontados, porque o tema já nos confronta. E quando o tema, pegando pelo viés das Escrituras e apresentado para nós, não tem como a gente repensar em algumas palavras, em algumas coisas que a gente fala e que ao invés de promover comunhão, promove separação. Quero chamar então o pastor Adriano para vir aqui à frente. Nós vamos orar. Pai, obrigado pela vida do Adriano na minha vida, pela vida da família dele. Te agradeço porque o Senhor tem sido bondoso para com ele, um ministério com frutos, e ele tem te servido com muita alegria. E eu peço, Pai, para que nessa noite o Senhor o use de maneira poderosa, e que ele se humilhe diante do Senhor, e que o nosso coração exalte o teu santo nome. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, novamente boa noite, a graça e a paz de Jesus. Bom, eu quero convidar você então, sem mais delongas, para a gente abrir a palavra do Senhor. É muito bom estar aqui com os irmãos, minha igreja irmã, meu amigo Vila e a família. Tiago, capítulo 3. Esse é um tema desafiador. Eu quero ler esse texto com você. Quero que você fique com a sua Bíblia aberta, e em você tendo a oportunidade, estude essa carta de Tiago, para que você a compreenda de uma forma ainda melhor. Tiago capítulo 3 é um texto muito conhecido, e são palavras duras de Tiago para uma comunidade de judeus cristãos, na sua maioria, de uma gente que vinha de uma cultura, de uma tradição judaica, e estava abraçando a fé cristã. Diz então Tiago, o irmão do Senhor: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grandes selvas. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, que contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno.
pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com elas amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Eu ouvi dizer que a pior mentira é aquela que se parece com a verdade. E eu me pus a pensar nessa afirmação. Penso que o motivo para tal afirmativa, para a gente dizer que a pior mentira é aquela que se parece com a verdade, é porque a mentira que se parece com a verdade, ela é sutil. Ela engana com facilidade. Ora, o engano, ele é muito mais fácil quando ele se dá aos poucos, sem choques, sem estardalhaços, sem confrontações. Mas quando ele é sutil, quando ele é sorrateiro, ele é muito mais eficaz. Pensando nisso, eu diria e eu afirmaria a você, que eu também acho que os piores pecados são aqueles que a gente se acostuma com eles. Porque eles são extremamente perigosos, sabe? Aqueles pecados que a gente passa a conviver com eles, e às vezes a gente tem até dúvida se eles são de fato pecado. Não é tão mal assim, não é tão ruim assim. Eu nem acho que isso seja um pecado. O que está por trás do perigo desse pecado é igualmente a sutileza desse pecado. Porque ele é um pecadinho, porque ele é sorrateirinho, mas ele vem e ele toma conta e ele faz um grande estrago. A proposta da série que se inicia nesse mês é falar sobre comunhão, sobre atitudes, que são importantes, que geram, ou contrariamente, aquelas que destroem a comunhão. Acho que a epístola de Tiago é uma epístola muito propícia para essa realidade. Sabe por quê? Porque a epístola de Tiago é também uma das chamadas epístolas gerais. Essas epístolas gerais, elas são assim chamadas porque elas não têm necessariamente... o público é um tanto quanto mais amplo, tá? Assim como, por exemplo, Pedro escreve aos crentes da dispersão que se refugiavam, que ficavam e que estavam na região da Ásia Menor. Aqui Tiago, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz que Tiago, servo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. É muito possível que o principal alvo dessa missiva de Tiago é um público judeu que se convertia cada vez mais ao cristianismo. Havia uma nova comunidade cristã, nascente e crescente, e essa comunidade entusiasmada. Tiago se preocupa sim com a unidade dessa comunidade. Tiago não aborda um tema único, ele aborda uma diversidade aqui de temas, e ele tem em mente o elo, o vínculo dessa comunidade. Se você ler a epístola de Tiago, você vai perceber que há uma temática muito séria. É a vida cristã colocada em prática. É isso que Tiago quer dizer. A vida cristã colocada em prática, como eu acho que isso é importante para os nossos dias. Porque a gente vive num Brasil católico que eu sempre ouvi dizer do católico nominal,
Um Brasil que eu diria que é historicamente católico e hoje as chamadas igrejas evangélicas cresceram demais. Mas é curioso a gente pensar que, por exemplo, aquele católico nominal era aquele sujeito que a mãe levava na igreja para batizar, que ele voltava depois para fazer uma crisma, depois ele voltava para casar e depois ele voltava para ser enterrado. Ele ia 4, 5 vezes na igreja e se alguém perguntasse para ele, dizia: eu sou católico. Eu acho que hoje a gente tem um fenômeno do evangélico nominal. Essa aberração, ela faz parte hoje da realidade da nossa igreja, quando você percebe em que um país, que a gente já bateu os 200 milhões de indivíduos na nossa nação, onde 15, 20% dessa nação se diz evangélica, eu não posso acreditar que a gente faça uma mínima, diminuta diferença no país que a gente vive. Eu tenho uma diversidade de exemplos da incoerência daqueles que dizem professar a fé evangélica. Eu diria que esses são os ateus funcionais. O ateu funcional, ou o novo ateu, tem um texto escrito pelo Ricardo Barbosa, ele diz: esse é um novo ateu. Ele é cristão, ele vai na igreja, ele diz que acredita em Jesus. Mas as suas atitudes, elas são absolutamente contrárias com o Cristo que ele diz que acredita. Quando era seminarista, e eu me lembro, eu estava no primeiro, segundo ano do seminário, eu voltava aqui para Brasília, a igreja que me enviou ao seminário foi a segunda igreja presbiteriana, Taguatinga, e eu me lembro que eles tinham aquele serviço do Disque Paz, não sei se alguns lembram disso, pessoas ligavam na igreja e nós, os seminaristas, ficávamos ali para receber os telefonemas, dar uma mensagem do Evangelho, um aconselhamento, enfim. E eu me lembro de um rapaz muito atordoado, ele me liga, muito preocupado, ele namorou uma menina por muitos anos e esse namoro havia terminado. E ele se dizia muito preocupado com a situação, muito tenso. E então ele disse que a sogra, a ex-sogra, a mãe da menina, ela ficou muito brava com o término desse namoro e ela amaldiçoou a vida dele. E ele estava absolutamente apavorado e ele pedia para mim uma oração. E eu, curioso então, para entender o pavor, a dimensão do pavor e o porquê do tamanho medo dele, eu perguntei para ele: ela é macumbeira? Ele disse: não, ela é evangélica. E eu pensei: praga de crente deve ter mais eficácia. Como é que funciona isso na cabeça da gente? Tiago chama a gente para viver a vida cristã. Tiago chama a gente para colocar a vida cristã em prática. Ele usa dessas temáticas. Ele fala, por exemplo, ele nos desafia acerca de uma fé sem obras. Ele nos desafia acerca de temas práticos sobre a acepção de pessoas na igreja. E aqui a temática que eu queria abordar é a questão da palavra, do mau uso da palavra na igreja, da língua. E a gente sabe que Tiago tinha uma tremenda preocupação, e você vai perceber isso quando você vai ver que aqui no capítulo 3 não é o único lugar que Tiago fala do perigo da língua. Tiago fala isso capítulo 1, versículo 19, capítulo 4, versículo 11, capítulo 5, versículo 9... Todos são textos em que Tiago, de uma forma direta, e há outros textos que, de uma forma indireta, ele pontua para esse perigo. Como, por exemplo, ele diz lá no capítulo 3, versículo 14, acerca da inveja amargurada, do sentimento faccioso. Do capítulo 4, versículo 1, ele fala da contenda entre os irmãos. Tiago tem em mente o perigo da gente, enquanto comunidade, se desfazer, se autodestruir, porque a gente tem tanto o potencial de construir a nossa vida comunitária, quanto o potencial de destruir essa vida comunitária. Então Tiago toca aqui nessa questão, e eu tenho algumas lições, alguns tópicos para partilhar com vocês, e o primeiro deles é o problema da língua, o problema da palavra mal usada. Olha, por exemplo, que o Tiago, volta aí para o capítulo 3, o que ele diz no versículo 4, observar igualmente os navios, sendo grandes e batidos por rijos ventos,
por um pequeniníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ele usa, Tiago começa com um alerta para a realidade de um problema que existia na igreja. Tá? E ele faz um alerta especialmente para aqueles que são mestres, versículo 1. Mas ele volta essa exortação para toda a igreja, por exemplo, no versículo 2, quando ele diz, olha, a gente tropeça em muita coisa, mas aquele que não tropeça no falar é perfeito varão. Irmãos, esse era um problema real. Quando eu disse no começo que eu tenho muito medo, e eu acho que os piores pecados são aqueles dos quais nós nos acostumamos, eis um pecado que a igreja agasalha no seu coração, é o pecado da maledicência da palavra mal usada. A gente tem a capacidade grande demais de disfarçar, de racionalizar, de achar motivações ou explicações para o nosso próprio pecado. Irmão, você já sabe. Vem cá, deixa eu te contar. Não é fofoca não, tá? Esse era um problema de fato real. Irmãos, e a língua tem um grande poder. Eu preciso fazer um parêntese. Quando a gente fala do poder da palavra, e há poder na sua palavra, eu só quero fazer um parêntese absolutamente necessário. Eu entrei na igreja e fui capturado pelo Senhor Jesus, né? Isso nos idos de 1992. Gente do céu, parece que eu estou ficando velho, Vila. Década de 90, uma época de explosão aí das comunidades evangélicas, saiu um livrinho que fez sucesso demais e que se falava, um livrinho chamava A Poder nas Suas Palavras. Esqueci o nome do autor. Há uma concepção muito errada naquele livro, diria eu, porque se entendia as palavras como uma entidade criadora. Tinha muito de esoterismo naquilo, tinha muito aquela coisa de positivismo. Você fala, você afirma e a coisa acontece. Isso é herança de gente como Kenneth Hagin, essa turma aí. Ou seja, inclusive na Coreia do Norte ficou muito popularizada com David Yong-Cho, quando ele escreveu o livro chamado Quarta Dimensão. Basta que você olhe, imagine, deseje, afirme, a coisa vai acontecer. E as pessoas dizem, há poder em suas palavras. Eu dizia, esse não é o poder da palavra. A única palavra criadora é a palavra de Deus. É aquela que traz à existência coisas que não existem. Haja luz e houve luz. Essa é a palavra mágica. Essa é a palavra que tem poder. Qual é o poder que há em nossa palavra? É tanto a palavra que tem o poder para edificar, para construir, para exortar, para melhorar. Tanto a palavra que tem poder para destruir, para manchar, para macular, para ferir. Esse é o perigo que a gente corre. Tiago sabe muito bem. Irmãos, Tiago é um estudioso da palavra. Cresceu no ambiente judaico. Tiago se torna um grande pilar. Quando você estuda o livro de Atos, você vai ver que Tiago é um grande pilar da igreja cristã primitiva. Tiago, por exemplo, sabe muito bem que o poder da língua convenceu Adão e Eva a comerem do fruto proibido, quando você vê isso em Gênesis 3. Tiago tem consciência que no ato de aliança com Deus e com o seu povo, quando o Senhor vai estabelecer os princípios da relação de Deus com ele, há um mandamento que ele diz, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Miriam foi tomada de lepra, por exemplo, porque começou a falar mal de Moisés. Foi a murmuração constante e persistente do povo de Israel que fez com que eles vagassem 40 anos no deserto como disciplina de Deus. Foi a maledicência de 12 homens, quer dizer, exceto Josué e Num, enfim, dos 10 espias dentre os 12, que contaminou todo o povo e impediu que eles adentrassem na terra prometida, naquele momento.
Provérbios, a sabedoria judaica, ela diz o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina. Provérbios 12, versículo 18. Alguém há cuja tagarelice é como as pontas de espada, mas a língua do sábio é medicina. Provérbios 13, 3. O que guarda a boca e conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Provérbios 16, 27. Provérbios 18, 7. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Tiago sabe muito bem do que ele está falando. Muito bem. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje eu pastorei uma igreja que esse mês de agosto faz 40 anos de fundação. Louvado seja Deus por isso. Até hoje, há marcas, mágoas, feridas profundas por conta de uma divisão vivida há mais de 10 anos atrás. Em um ano saíram 2 igrejas de uma só igreja. Um grupo acompanha uma igreja, um grupo acompanha outra igreja, um grupo fica e outro grupo não quer nunca mais ouvir falar de igreja. Eu conheço um monte de gente apavorada, tem igrejofobia, porque não suporta mais a possibilidade de viver numa comunidade cheia de contendas. A questão da comunhão é algo tão sério, porque a nossa comunhão, ela é tão importante para nós que ela revela o caráter de Deus através das nossas vidas. Basta que você olhe o Evangelho de João e a ênfase que João dá para isso. Nos seus sermões de despedidas, ele diz para que a gente seja um como eu e o Pai somos um. Porque quando a gente for um, o mundo vai conhecer que há Deus nesse mundo. A intriga, o pecado que habita na gente, a nossa natureza pecaminosa, o fruto desse pecado é tão comum, a intriga e o desamor, que aquilo que nos une é um grande testemunho de quem Deus é e de quem nós somos como comunidade, como igreja. Tiago fala para que a gente tome muito cuidado, porque a língua, embora pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede quão pequena fagulha põe em chama tão grande selva. Diz ele que a língua é mundo de iniquidade. Ela contamina todo o corpo. E por isso a gente precisa tomar cuidado, e tomar cuidado mesmo. Porque há comunidades inteiras que são destruídas por conta do mau uso da palavra. E é muito curioso que Tiago chama a nossa atenção para a seriedade do que a gente está falando. Que ele diz o seguinte, que essa mesma língua que tem a capacidade de pôr em chama a existência humana, ela mesma também, a contrapartida, é que ela pode ser posta em chamas, pelas chamas do inferno. Eu me lembro que na primeira igreja que eu pastoreei, primeira igreja presbiteriana de Ceilândia, primeiro estudo que eu dei acerca de Tiago, fui para a igreja, preparei, baseado nesse texto, nessa epístola, e terminei um estudo. Uma senhora da igreja me procurou, disse: pastor, louvado seja Deus. E eu pensei: eis que o Espírito Santo está agindo.
me dá uma cópia desse estudo aí. E eu pensei, Senhor, louvado seja Deus. E ela disse, me dá uma cópia desse estudo aí, que eu tenho uma pessoa que eu tenho que entregar esse estudo aqui. Você sabe que às vezes a gente tem a capacidade e a gente fica pensando assim, moça, mas eu quero que você se policie, eu quero que você pense em você. Você se sente às vezes meio ofendido, né? Ou não é comigo, né? Como foi bem o caso dessa senhora, né? Não é comigo. A palavra de Deus é para mim. E eu preciso avaliar o meu coração. Ou dizer, poxa pastor, você está exagerando aí, nem é tão assim. É assim, irmãos. É assim. A gente não pode dourar a pílula, porque o perigo é muito grande, o perigo que a gente corre. O pecado da língua é um pecado muito maior do que parece, é um cancro, é um câncer perverso. E não dá para tratar câncer com dipirona. É preciso remédio adequado. E às vezes o remédio adequado é decepar, é arrancar. A gente precisa usar com muito cuidado essa nossa língua. Esse é um alerta de Tiago. Tiago começa a alertar a sua comunidade assim. Tiago fala de uma outra característica, a dificuldade de conter a língua. A dificuldade de conter a língua. Fala isso no versículo 2. E Tiago usa uma diversidade de metáforas. Ele fala, por exemplo, se alguém não tropeça... E é muito curioso que se alguém não tropeça no falar. Mas eu acho que se eu fizesse uma versão Adriano, revista e atualizada, se alguém não tropeça na língua, eu botaria assim também, né? Ele disse, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Ele usa a metáfora dizendo assim, um cavalo se doma botando um freio na boca. São metáforas pesadas. O fato é que é difícil, e eu digo que é difícil para todos nós. O salmista dizia isso quando, por exemplo, no Salmos 34, versículo 3, ele diz assim, refreia a minha língua do mal e os meus lábios de falarem dolosamente. Salmo 141, versículo 3, ele diz assim, põe um guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Me ajuda a segurar. Porque todos nós temos a dificuldade. Eu acho que algumas pessoas mais do que outras. Porque tem um monte de gente que primeiro fala, depois pensa no que falou, não é verdade? Eu digo lá na igreja que a gente... Vai fazer 15 anos, tem 15 anos que eu sou pastor. A gente passa por cada situação que... a gente ri para não chorar, a gente se diverte... E eu fico vendo quanta coisa desnecessária, às vezes, a gente fala para o irmão. A minha esposa, a Dani, o nome dela é Daniele. E toda Daniele a gente chama de Daniela, toda Daniela a gente chama de Daniele, né? E foi um dos primeiros, a gente bem no comecinho, a gente recém-casado. E tinha uma menina que sempre a chamava de Daniela. Eu estou dando um exemplo pequenininho, tá? Sempre a chamava, ela dizia, Daniele. Ah, tá bom. Daniela? Não, é Daniele. Oi, Daniela. É Daniele. Ela disse, mas Daniela é muito melhor. E aí? Né? A gente teve gêmeas. Aí, você sabe que toda mãe, toda mulher recém... Eu ia falar recém-parida, fica feio. Me faltou a palavra. Recém... Ô, meu irmão, de resguardo, louvado seja Deus pela palavra sábia. Todo neném recém-ganhado, né? A mulher vira uma leoa, né? Aí chega uma amiga nossa
e olha e fala assim, nossa, essa aqui é linda, essa aqui nem tanto. É alguma coisa mais ou menos assim, elogiou uma em detrimento da outra. Irmãos, eu estou falando exemplos tão corriqueiros de que é fato, de que a gente tem uma grande dificuldade, e eu afirmo isso porque a Bíblia está dizendo, e porque a prática, ela revela isso. Tiago fala da necessidade de se conter a língua. Cuidado com a palavra. Os versículos 9 em diante, Tiago vai tratar isso de uma forma bem curiosa, porque ele explicita a coerência do mau uso da língua para a vida daquele que é servo do Senhor Jesus Cristo. Tiago usa opostos para revelar para nós a incoerência. Ele diz, por exemplo, ele coloca aí no versículo 9, por exemplo, né? Como é que a gente pode bendizer a Deus e amaldiçoar o irmão? Não é? Como é que pode, de uma mesma boca... E assim, é curioso porque Tiago diz assim, esse irmão que é a imagem e semelhança de Deus. Como é que pode de uma mesma boca sair o doce e sair o amargo? Não é possível que uma figueira produza azeitona, que uma videira produza figos, que fonte de água doce produza água amarga. Não é possível, irmãos. Não é possível. Eu tenho a mais firme convicção de que a comunidade chamada igreja, ela precisa se edificar em amor. E a palavra tem um papel importantíssimo na edificação dessa comunidade de fé. E essa comunidade de fé precisa ser um lugar diferente de todos os outros lugares. Porque o que habita em nós aqui é diferente do que habita no mundo. Porque o que me une a você são laços que rompem e que vão além dos limites geográficos, sociais. Porque eu e você somos um no corpo de Cristo. E eu acredito piamente nisso. E, portanto, eu fui chamado para abençoar a sua vida e você foi chamado para abençoar a minha vida. E a gente não pode se acostumar com o que é diferente disso. E quando eu digo chamado para abençoar, eu não estou dizendo que não tenha espaço para exortação, que não tenha espaço para confrontação. Tem. Mas é preciso que seja feito como irmãos em Cristo Jesus. Como irmãos em Cristo Jesus. Porque o que foge disso evidencia a incoerência da fé que a gente professa. E essa incoerência é muito bem percebida e observada por quem está lá fora. Crente maledicente não condiz em coerência ambulante. A palavra, ela nos foi dada para que bom uso dela seja feito. E para a gente caminhar para o final aqui de uma forma muito prática, eu quero dar para você 8 dicas. 8 dicas, tá bom? Para você fazer um bom uso das palavras. Primeira dica: dome a sua língua. Contenha. Tá? Como a gente já viu, a gente tem uma dificuldade inerente
é preciso que a gente contenha, a gente segure. Quando você olha o livro de Eclesiastes, diz que há tempo para todas as coisas. E há tempo de falar, e há tempo de quê, irmãos? E há tempo de calar também. Pedrão, desculpa a intimidade com o apóstolo Pedro, eu sou um fã de Pedro. Pedro foi uma figura ímpar no Novo Testamento. Pedro falava e depois ele pensava. Pedro fazia um golaço e ele metia 2 contra depois. Quem dizes que sou? Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém, Pedro, foi o Espírito que te revelou. Pois agora vamos caminhar, porque o meu caminho é caminho de cruz. Senhor, de jeito nenhum, que história é essa de cruz? Sai dele, diabo. Ei, Pedrão, hein? Pedro queria repreender o mestre, gente. Contenha, dome. Segunda dica, pense antes de falar. Pense antes de falar. Sabe o que Efésios diz? Quando você lê a epístola de Paulo aos Efésios, fala de como o fato de que nós fomos alcançados e salvos pela graça, ela precisa fluir e ser evidenciado na nossa vida cristã. Então, depois de Paulo falar da maravilhosa obra de salvação de Deus nas nossas vidas, que nós somos escolhidos, predestinados, chamados por Deus, salvos pela graça, enquanto ainda mortos no pecado, fomos chamados por Deus, regenerados por Ele. Aí, já no capítulo 4, você vai ver algumas questões muito práticas de como ser igreja. Uma das recomendações de Paulo, lá no capítulo 4, versículo 29, é: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Portanto, antes de você falar alguma coisa, coloque essas 3 palavras na sua mente: edifica. É necessário que eu fale, transmitirá graça. E aqui eu repito, eu não estou dizendo que não há lugar para confrontação. Às vezes palavra dura sim, mas em amor. E portanto eu acho que esse tríplice critério precisa a gente carregar na cabeça da gente. Pense antes de falar. Vai edificar, é necessário que eu fale, transmitirá graça para quem ouve, sim, então fale. Não, então contenha. Porque tem muita gente que abre a boca em nome da sinceridade. Você conhece essas pessoas, irmãos? Super. Não, irmão, você sabe que eu sou sincero, né? Não, você é grosso. Você é mal educado, né? Não, você não é sincero. Não dá outro nome para o seu pecado, né? Daniela é mais bonito. Avalie. Terceiro, não fale mal do irmão, fale com o irmão. A gente peca demais por não praticar aquilo que a Bíblia orienta. Irmãos, você está chateado com o irmão? Segue o conselho de Mateus, de Jesus, lá em Mateus capítulo 18. Se o irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Presta atenção. Eu acho que às vezes muita gente não procura o irmão com medo da reação do irmão. E eu diria para você, para nós aqui, irmãos, estejamos prontos para ouvir o outro irmão. Nós somos passíveis de críticas, todos nós. Eu tenho tentado exercer uma prática, porque a nossa tendência natural é não ouvir. Eu tenho tentado fazer o seguinte: me diga, eu vou levar e eu vou pensar no que foi dito. Se não condiz, tem coisas que a gente não guarda. Se for válido, eu vou buscar mudança. Eu preciso me arrepender. Portanto, você tem um problema com o seu irmão? Procure o seu irmão. Irmãos, quanto problema a gente evitaria na igreja se a gente fizesse dessa forma? Procure o teu irmão. Seja crente maduro. Fale em amor. Fale com o objetivo de restabelecer e de restaurar a relação.
mas fale. Aí a gente não fala, o nosso coração agasalha a amargura, e aí a gente está chateado com o irmão, a gente vai falar do irmão para outro irmão. Não faça isso. Quarto, não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso. A Bíblia demanda humildade. Cristo é o maior exemplo de humildade. Filipenses capítulo 2, apóstolo Paulo escreve um belíssimo hino a Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou, assumindo-se a si mesmo forma de servo, de homem, e foi servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nem eu e nem você temos absolutamente nenhum motivo e nenhuma razão para sustentar o orgulho ou a arrogância. Você nem sempre está com a razão. Você nem sempre está com a razão. Agora é muito difícil. É muito difícil. Gente, como é difícil. A gente dizer assim: pequei contra ti, somente pequei. C.S. Lewis, ele escreve no livro Cristianismo Puro e Simples, tem um capítulo chamado O Grande Pecado. Ele diz que o pior pecado é o pecado da arrogância, do orgulho. Porque o orgulho é um estado anti-Deus. Ele fala o seguinte, que o problema do orgulho é que o orgulho é um pecado que compete com o outro, né? Ele diz que o orgulho é essencialmente competidor. E se a gente permanece orgulhoso, a gente não é capaz de conhecer a Deus. O orgulhoso está sempre olhando para cima. Quer dizer, o orgulhoso está sempre olhando de cima, né? Ele não enxerga o outro. Cuidado com o orgulho. Romanos capítulo 12, versículo 10 a 16, você vai ver uma série de recomendações do apóstolo Paulo dizendo: amai-vos cordialmente, tende amor fraternal, preferi-vos em honra uns aos outros, tende os mesmos sentimentos uns para com os outros, no lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Gálatas capítulo 5, versículo 13 a 15, eu acho que Paulo trata isso de uma forma extremamente clara, e ele diz assim: sejamos nós servos uns dos outros, porque toda lei se cumpre em um mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E então ele nos alerta: se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejam mutuamente destruídos. Nós não fomos colocados em meio a essa comunidade para a gente se devorar, irmãos, para a gente se morder, para a gente se destruir. Não é esse o propósito da igreja de Jesus. Quinta dica: cuidado com os comentários inocentes. E aqui eu preciso incluir o novo modelo de desabafo nas redes sociais. Muito cuidado, muito cuidado. As redes sociais, ela deu uma plataforma para todo, ela deu um microfone para todo. E aí às vezes eu vejo algumas pessoas assim, então elas vão escrever assim no Facebook: me impressiona como eu fico de cara. As pessoas falam assim: me impressiona a cara de pau das pessoas. Você está falando de quem? Você está com problema com alguém? Segue a Bíblia, vai lá, procura o irmão. Não rola mandar mensagem, não manda um zap não, tá? Vai lá, procura o teu irmão. Cuidado com os comentários inocentes, porque a gente pode jogar papel ao vento, a gente pode disseminar.
Irmãos, e o diabo agora também é banda larga. Esse é um problema. Meu Deus, que problema. É rápido demais. Dissemina demais. Sexto, cuidado com a sutileza da maledicência. Ela é sutil. Ela é sorrateira. A gente joga aqui, a gente joga ali, a gente fala um pouquinho. Sétima dica para você: desencoraja a maledicência. Irmã, você está sabendo? Irmã, eu não queria saber. Mas não é fofoca não, irmã, não é isso, você me entendeu mal. Eu tenho a certeza absoluta que você está imaginando e visualizando aquela irmãzinha que tantas vezes fez isso com você na igreja. Tem certeza. Desencoraja. Irmão, você está com problema com o irmão? Vai lá e procura. Desencoraja a maledicência. Oitava dica: lute contra o inimigo correto. Nosso inimigo é o diabo. Nosso inimigo não é o irmão que está ao nosso lado, não. Esse irmão, ele está conosco, ele é um conosco. Ele é nosso irmão em Cristo Jesus. E ele precisa do nosso amor, da nossa tolerância, do nosso perdão, da nossa graça. Se vocês querem construir uma comunidade assim, comecem cuidando da palavra. Comecem pensando na palavra de vocês. Para que Deus edifique uma igreja que glorifique o nome dEle. E uma igreja que testemunhe acerca do caráter do próprio Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, Santo Deus. Livra-nos do mal, livra-nos do pecado, da maledicência, da língua venenosa, livra-nos, por favor, Pai. Deus, quantas e quantas igrejas já não se desfizeram, já não se autodestruíram. Quantos e quantos irmãos, quantas e quantas feridas, quantas e quantas mágoas, quantas e quantas lágrimas já foram derramadas pelo poder destruidor de uma língua maledicente, da palavra mal empregada. Deus, que não seja assim entre aqueles que se chamam teu povo. Que a palavra que saia da nossa boca seja a palavra bendita, benigna, que abençoa, que restaura, que corrige, que exorta em amor e que dá o testemunho do caráter santo de Deus através do caráter santo das nossas palavras. Cuida do teu povo em nome de Jesus. Cuida da tua igreja em nome de Jesus. Cuida para que dos lábios que entoam louvores, a palavra seja a palavra que abençoa. Nós louvamos o teu nome, porque a tua palavra nos ensina a mudarmos a nossa palavra, a palavra que sai dos nossos lábios. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus.